A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje nós vamos estudar o tema as lições espirituais do vento, né? E para nós tomarmos por base, nós iremos ler o texto sagrado que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 8, e o versículo 1 até o 6, né? Que se retrata quando as águas diminuem, né? Após o dilúvio, a Bíblia diz que Deus dá um vento e a água começa a baixar. Então nós vamos tomar por base esse texto bíblico para a gente poder trazer o estudo, as lições espirituais do vento, o que é que o vento pode ensinar para mim e para você através da Bíblia. Então, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 8, e o versículo de número 1 ao 6, que diz assim: E lembrou-se Deus de Noé, e de todo o animal, e de toda reis, que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cercaram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram-se os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Amém, irmãos? Então você vai ver aqui nesse texto bíblico que após Noé construir a arca, após os animais entrarem na arca, a Bíblia diz que Deus abriu as janelas do céu e a água foi subindo, 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 e com ela a arca também foi flutuando, né? E aí a Bíblia diz que passaram-se aí vários meses, anos, né? E aí Deus lembrou de Noé dentro daquela arca. E a Bíblia diz que Deus permitiu um vento, né, sobre a terra. É assim que a palavra de Deus diz. Então, o que é que esse vento de Deus ele vem nos ensinar, né? Então, nós podemos aprender que nesse texto bíblico mostra Deus usando o vento para baixar as águas do dilúvio. O vento pode ser definido como ar atmosférico que se move em todas as direções e vive em constante movimento. O vento é também um dos símbolos da demonstração do poder de Deus. Deus sempre utilizou o vento para demonstrar o seu poder e executar os seus propósitos. Algumas características que o vento possui revelam a conexão que existe entre o vento e o Espírito Santo. Assim, as lições espirituais associadas ao vento ilustram verdades espirituais eternas acerca da multiforme operação do Espírito Santo. Amém? Então, através do vento, nós vamos aprender com o tópico, a importância do vento nas Escrituras. Qual é a importância do vento? O que é que o vento vai nos ensinar através da palavra de Deus? Primeiro tópico. Em Êxodo 10 e o 13, Deus soprou um vento oriental, e este vento trouxe a praga de gafanhotos sobre toda a terra do Egito. Deus utilizou o vento oriental para trazer os seus juízos sobre a terra. O vento oriental é o vento do juízo e da provação. Primeiro tópico, né?
Então aqui a gente já vê que o vento é um castigo de Deus, o vento oriental. Segundo tópico. Em Êxodo 10:19, Deus fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os levou no Mar Vermelho. O vento ocidental lançou no mar os gafanhotos que o vento oriental havia trazido. O vento ocidental é o vento do livramento, o qual põe fim à provação, né? Ocidental e oriental, né? Então são dois tipos de vento, né? Um é o juízo de Deus e o outro é o fim da provação, né? Tópico 3, né? Nós estamos estudando o tópico 3 agora. Em Êxodo, capítulo de número 14 e o versículo 21, o Senhor soprou um vento oriental e o Mar Vermelho se abriu em duas partes para abençoar o seu povo. Deus faz até os ventos contrários soprarem a nosso favor. Em Números, capítulo de número 11, o versículo 31, o vento providencial de Deus trouxe o alimento para o povo de Israel. Quarto tópico. Em Jó 37 e o versículo 9, a Bíblia afirma que o vento norte traz o frio e a geada. O vento norte está trazendo frieza espiritual às igrejas. O vento norte é o vento da frieza. Amém? Olha o quanto nós estamos aprendendo, né? Sobre o vento de Deus. Em Jó, tópico 5. Em Jó, capítulo 37, o versículo 17, a Bíblia também diz que o vento sul faz aquecer as nossas vestes e seca as roupas do varal. O vento sul é o vento da paz, da calmaria e do poder de Deus. Em Mateus 8 e 23 ao 27, Jesus mostrou aos seus discípulos que o vento e o mar lhe obedecem. Lhe obedecem, né? Então vamos estudar agora o segundo tópico, que diz assim: a conexão do vento com o Espírito Santo. Nós estudamos agora, primeiro, a importância do vento nas Escrituras, e agora nós vamos falar sobre a conexão do vento com o Espírito Santo. O que é que o vento tem a ver com o Espírito Santo? Tópico 1. O vento se move em todas as direções, como está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 1, e o versículo 6. O Espírito Santo também se move em todas as direções e age de muitas maneiras. 2. O vento é invisível. Ninguém consegue ver o vento, porém, todos percebem quando o vento está soprando. Ninguém consegue contemplar de forma visível o vento santo, porém, todos percebem quando ele está operando na igreja, como está escrito lá em João, capítulo 3, e o versículo 8. 3. O vento é um instrumento das manifestações do poder de Deus, como está escrito lá em 2 Samuel, capítulo 22, e o versículo 11. O Espírito de Deus é também o Espírito do Todo-Poderoso, como está escrito lá em Jó, capítulo 33, e o versículo 4. Deus faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros, um fogo abrasador, como está escrito lá em Salmo, capítulo 104 e o versículo 4. Quarto, em Ezequiel 37, do versículo 9 ao 10, os quatro ventos do Espírito sopram sobre os mortos e eles vivem. E em João 3 e o versículo 8, Jesus disse que o vento assopra onde quer
e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. 5. A descida do Espírito Santo, né? A descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste foi acompanhada de um vento impetuoso, como está escrito lá em Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 14. Deus fala com os seus filhos por meio de um vento calmo e tranquilo, como aconteceu com Elias, lá em 1 Reis, capítulo 19 e o versículo de número 12. Mas também de forma estrondosa para chamar a atenção do mundo inteiro, como aconteceu no dia de Pentecoste. Todas as nações reunidas em Jerusalém precisavam ter o conhecimento da descida do Espírito Santo com poder naquele dia. Conclusão, né, de tudo isso que nós estudamos agora. A palavra prega, pneuma, é a mesma usada para designar tanto o vento como o Espírito. Amém? Veja só, viu? Nos originais da Bíblia, porém, nunca podemos confundir o símbolo com a realidade. O Espírito Santo não é o vento, nem o vento é o Espírito Santo. Contudo, não há como se negar que o Espírito Santo, ora, se manifesta como vento impetuoso sacudindo toda a igreja, né? Ora, se manifesta como uma brisa suave e fresca, trazendo paz e serenidade para o seu povo. Amém? Esse foi o estudo de hoje, as lições espirituais do vento. Nós aprendemos hoje. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.